No dia 28 de junho, às 8 da manhã, acontece no auditório da FIEMA o 5º Fórum da Pessoa Idosa no Maranhão, com o tema Etarismo e Racismo, Dignidade e Respeito, não tem idade nem cor. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui a organizadora, uma das organizadoras desse fórum, né? A enfermeira Vânia Cantanhede. Vânia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, e a todos os ouvintes. Nós estamos assim muito felizes com esse espaço, né? Esperamos falar um pouco sobre o nosso fórum. Maravilha. Falar, acima de tudo, sobre etarismo, né? Que é uma coisa complicada, pesada, né? É um tipo de preconceito também, né? Que vai ser englobado nesse evento, né? Mas, enfim, o que levou vocês, né? O que leva vocês a tratarem nesse evento, né, com esse tema bem direcionado para isso, né? Qual a preocupação de vocês com esse etarismo? Muito bem, então nós estamos no mês de junho, que é um mês onde nós temos o dia 15 de junho, que fala sobre o combate mundial da violência contra a pessoa idosa, e nós temos, sim, como um dos motivos, ou um dos elementos, né, muito presentes na sociedade, de uma maneira geral, o etarismo, que é um preconceito contra a pessoa em relação à sua idade. Então, assim, isso não é um problema específico do nosso estado, né? Embora a Pastoral da Pessoa Idosa do Estado do Maranhão tenha escolhido essa temática, mas ele é um problema, eu diria que mundial. E a gente, então, entende de que seria uma temática para a gente trazer à baila, para poder fazer com que as pessoas reflitam sobre as suas atitudes, que às vezes até de maneira inconsciente elas podem estar demonstrando, né, um preconceito contra essa pessoa em função da sua faixa etária. E isso interfere nas relações, que não são relações meramente pessoais, mas relações institucionais, né? Então, quando você vê, por exemplo, preferir dar um leito para uma pessoa mais jovem, porque ela teria mais viabilidade, né, de resposta terapêutica a uma pessoa idosa, é uma forma, né, de agir de maneira preconceituosa dentro de um sistema. Então, não é só um problema individual, mas é um problema estrutural. E, por isso, a pastoral entendeu de que seria uma temática importante para a gente trazer para uma discussão dentro da nossa sociedade, sobretudo nesse mês, que é um mês que fala sobre a violência contra a pessoa idosa. Você falou, né, estamos no mês, mas esse assunto ele é tratado, digamos assim, recorrentemente, ele é permanente, é constante. É uma pauta permanente, Ter 15 de junho como um dia não significa dizer que nós devamos falar sobre o assunto apenas nessa data ou nesse mês, né? Até porque a violência contra a pessoa idosa, ele é um problema também muito grande, né? A gente tem vários tipos de violência, né? Aqui no estado do Maranhão, no último encontro que nós tivemos com o Centro de Prevenção de Violência contra a Pessoa Idosa, foram apresentados alguns dados que mostraram que aqui no estado o que está em primeiro lugar é a violência financeira. Mas nós temos os outros tipos de violência, a psicológica, que vem em seguida, social, enfim, vários tipos de violência medicamentosa, enfim, são vários tipos de violência física, sexual, e o etarismo, ele faz parte, né, desse bojo de fatores, né, que levam a pessoa a se sentir preterida, a se sentir desrespeitada, a se sentir ferida em sua dignidade por conta do tratamento que lhe é dado, né? A mesma coisa quando uma pessoa chega para outra e diz, você não parece ter essa idade, como se para eu envelhecer eu precise, né, parecer de uma forma que não seja boa, né? Então, a pessoa envelhecer de uma forma boa é como se, não, você não parece ter 60 anos. Então, isso também é uma forma de você violentar e um exemplo clássico de etarismo que a gente vê tão Isso presente. surge como uma espécie de elogio, né? Mas que, na verdade, que não é um elogio, então, assim, exatamente. Envelhecer é bom, sim, as pessoas vão passar, né? É bom que passe, né? Porque, o contrário, é que a pessoa não chegou à terceira idade, né? O que não é uma coisa boa. Teve alguma coisa abreviada ali, ou por algum tipo de coisa, violência, doença, ou outras coisas, né? Mas
Vânia, a falta de amor, acho que seria aí o fundo, né? O fundo de todos esses preconceitos e do etarismo também, né? Não só porque a coisa ela se dá muito em termos familiares, né? São pessoas próximas, né? Da mesma família, no caso, em outros casos não. Mas a falta de amor, pelo menos pelo familiar, ou então a falta de amor pelo próximo, né? Então, assim, esse seria o pano de fundo, né? A falta de amor, a falta de carinho, a falta de alguma coisa relacionada a isso, a um sentimento. Isso. A gente entende de que volto a falar que é estrutural mesmo, às vezes é cultural a forma de tratar, né? Os dados nos mostram mesmo de que a violência ela é mais praticada dentro de casa do que fora de casa, né? E infelizmente os principais atores que configuram como os mais violentos, diríamos assim, seriam os filhos. Então, assim, nós entendemos de que faltou, sim, ali um elemento muito forte, que é a questão do amor, mas também a gente precisa compreender de que o processo da educação, ela permeia isso, né? Então, existem algumas relações que elas não são bem construídas, pais ausentes, que não criaram relações com esses filhos, e que na sua velhice eles não conseguem colher aquilo que eles não deram, né? Então, também não fizeram isso com seus pais, não ensinaram a fazer o cuidado, né? Não foram empáticos com seus pais, não foram acolhedores com seus pais, e essas crianças crescem nesse ambiente, né? E reproduzem. Então, infelizmente, a violência ela é reproduzida. A gente aprende a amar, mas também a gente aprende a não amar, né? A não respeitar, a não valorizar. Por exemplo, saiu agora recentemente que o Japão vinha com uma fama muito grande de que era um país extremamente respeitoso em relação à pessoa idosa. E o que está acontecendo agora? Um fenômeno triste no Japão. Os idosos estão sendo mortos pelos seus familiares, pelos seus cuidadores dentro do seu ambiente familiar, né? Que coisa terrível. E isso acontece em virtude de quê? De uma sobrecarga. Então, quando a gente fala de pessoa idosa, a gente precisa compreender de que esse processo, ele é um processo complexo, que ele não começa quando a pessoa completa 60 anos de idade. Nós envelhecemos dentro do ventre da nossa mãe. E tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa vida interfere no nosso processo de envelhecer. O que vai fazer com que a gente possa ser um idoso mais autônomo, mais independente, ou idoso com um grau de dependência muito grande. Então, esse grau de dependência, todas as pesquisas demonstram de que é um fator que pode desencadear a violência, né? Então, isso para explicar de que nem sempre a violência ela é unilateral, né? No sentido de que o idoso foi violentado por aquele filho, mas às vezes o complexo do cuidado leva esse filho antes a ser violentado, né, por esse cuidado excessivo, onde ele se vê tendo que largar o trabalho, às vezes o casamento não aguenta, os filhos sofrem com a ausência dessa mãe, com a ausência desse pai, que hoje é filho, né, de uma pessoa que é dependente. Então, assim, não é tão simples falar sobre esse fenômeno. E por isso mesmo, a pastoral da pessoa idosa, que tem como principal carisma a visita da pessoa idosa no seu ambiente domiciliar. Apoio, né? Porque nosso carisma principal é visitar o idoso dentro do seu ambiente familiar, lá onde ele vive, lá naquele cenário, né? A pastoral ela é muito sensível, porque ela conhece muito de perto esses diversos cenários, essas diversas famílias, essas diversas relações. Então, ela entende, a pastoral, de que é necessário que a gente traga para a discussão, com fundamentação científica, né? Essas questões, para que a gente também não só julgue, mas que a gente tente discutir, contribuir, sugerir, propor medidas que amenizem tudo isso e faça com que essas relações elas possam ser reconstruídas, que essas pessoas consigam se reconectar e que esse amor volte a surgir. A gente entende de que ele está ali, às vezes, amortecido, né, por tantas demandas, por tantas adversidades, mas que quando a gente consegue dar suporte,
a gente consegue fazer com que essas relações elas se reconstruam. E hoje nós temos uma rede, né, que tem suas dificuldades. Então, por exemplo, uma pessoa, ela sofre um AVC grave e naquela primeira semana toda a família se mobiliza naquele cuidado. Naquela primeira semana todo mundo corre para o hospital, todo mundo chora, todo mundo se mobiliza, etc. Mas com o passar do tempo, essa pessoa evolui com uma sequela grave, alguém naturalmente vai ser escolhido para ser o cuidador, né? E esse alguém, às vezes, precisa deixar uma série de coisas para poder conseguir dar conta daquele cuidado. E nós não temos um centro-dia, né? Um lugar onde essa pessoa consiga deixar essa pessoa, vá para o seu trabalho, faça seu exercício, namore, saia, e consiga voltar para o lugar de casa, trazer essa pessoa e continuar nessa relação de amor e de cuidado. Não, ela passa 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias. Extenuante, né? Ela chega num ponto que ela não consegue raciocinar. Então, voltando para o Japão, o que é que eles estão fazendo? Eles não só matam a pessoa idosa, quanto eles cometem suicídio logo em seguida. Porque eles não aguentam, eles se sentem culpados, né? Por conta de não dar conta disso tudo. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Sim. E a pastoral tem essa responsabilidade social, né? Nós não estamos no nosso primeiro fórum, nós estamos no nosso 5º fórum, que só corrigindo uma coisinha, vai ser no dia 27, Opa, e não no dia 28, né? Vai ser na sexta-feira. Sexta-feira, dia 27. Desculpa. Isso, não tem problema. A informação que eu estava aqui era dia 28. Portanto, dia 27 de junho, às 8 da manhã, no auditório da FIEMA, tá? Que fica lá no retorno da Coama. Lembrando, vai acontecer esse evento. Evento conta com o quê? Muito bem. Então, nós falamos que o nosso evento é etarismo e racismo, dignidade e respeito, né? Não tem idade nem cor. Então, nós não falaremos somente de etarismo, mas também do racismo, né? Nós estamos em um estado que é o 3º estado com a maior população negra, entendendo que a população negra é a população que inclui pretos e pardos. Nós só perdemos para a Bahia e para o Pará, né? O Pará, inclusive, da região norte. A região norte é onde tem mais pessoas que se autodeclaram, né? Pessoas negras, e nós estamos no terceiro ranking. Então, assim, precisamos falar sobre racismo, porque o racismo, ele novamente, ele traz aqui um elemento que são as adversidades no processo do envelhecer. Quando a gente analisa as populações mais pobres, mais periféricas, com menos acesso, são populações negras, de bairros periféricos, que têm menos acesso à educação. A educação, ela é fator de proteção para a saúde. Então, quando você chega com essa pessoa já envelhecida, com seus 70 anos, com vários problemas de saúde, com várias demandas sociais, e você começa a falar uma série de coisas, essa pessoa tem constrangimento, ela tem dificuldade, às vezes ela, mesmo que ela tenha aprendido a ler, ela tem um analfabetismo funcional, e ela sai desse consultório completamente confusa e sem saber o que fazer, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue ir ao encontro daquele que está sendo cuidado, ele não está compreendendo o teu discurso, ele não está compreendendo a tua prescrição, ele não está compreendendo a tua orientação, né? Por quê? Porque a população negra, ela normalmente é uma população mais violentada, com menos acesso, com mais analfabetismo, com mais dificuldade. E quando eu falo menos acesso, não só a questões relacionadas à saúde, mas à saúde e à educação, a políticas sociais, né? Então, essa população se alimentou mal, fez uso de drogas, uso de álcool, que aqui no nosso estado é muito incentivado, né? No nosso país. Mas aqui no estado do Maranhão, a gente sabe que a gente tem problemas com alcoolismo muito grande. Então, essa pessoa teve um processo de envelhecer muito ruim. Então, quando ela chega no seu envelhecimento, é uma pessoa que realmente já traz consigo uma carga muito grande, né? E por isso a gente precisa discutir sobre isso, né? Vai ter palestra, vai ter isso. O que mais? Nossa programação, ela tem várias coisas. Roda de conversa, né? Nós vamos ter mesa redonda, vozes em rede, vamos ter palestra, uma conferência sobre os efeitos nocivos disso para
tanto do etarismo quanto do racismo, para a saúde emocional da pessoa. Vamos ter uma apresentação sobre uma oficina que é Vestindo os Direitos, com a professora Terezinha, que é do IFMA. Nós teremos um momento que vai falar sobre a diversidade que transforma. Então, assim, nós teremos médico, promotor, assistente social, profissionais, várias pessoas, né, discutindo sobre essa temática. E por que nós escolhemos fórum? Porque fórum é dialógico, fórum não é fechado, né? Fórum é aberto, pessoas se colocam. Então, nós convidamos toda a população, a população idosa, a população que trabalha com pessoas idosas, pessoas que têm pessoas idosas na sua casa. Então, todos são convidados a irem participar do nosso 5º Fórum. Tem apresentações culturais também, né? Apresentações culturais. Então, assim, de tudo um pouco, para que a gente deixe o recado da Pastoral da Pessoa Idosa com esse compromisso de falar sobre o etarismo e o racismo como formas de violência contra a pessoa idosa. Portanto, depois de amanhã, tá? Dia 27 de junho, isso lá no auditório da FIEMA, o 5º Fórum Etarismo e Racismo, Dignidade e Respeito, não tem idade nem cor, um evento aqui da Pastoral da Pessoa Idosa do Maranhão. Acabei de conversar aqui com a Vânia Cantanhede, que é enfermeira e também uma das organizadoras do 5º Fórum Científico da Pastoral da Pessoa Idosa no Maranhão. Vânia, muito obrigado pelas informações, tá? Nós que agradecemos, eu gostaria de agradecer em nome da nossa coordenadora Maria José Rios. A Mazé, abraço para a Mazé. É a Mazé Rios, né, que é essa pessoa que vem o tempo todo nos provocando, todos nós líderes da pastoral, a realizarmos esse momento, e os nossos parceiros, são muitos parceiros, né, que têm apoiado a gente nessas atividades de construção de um fórum. Então, ele não é um fórum isolado, não é a pastoral trabalhando para dentro, mas é a pastoral fazendo aquilo que a igreja vem mandando, né? É uma igreja, mas é uma igreja em saída. Então, a gente se coloca realmente envolvido nas questões que envolvem a população idosa, né? E a gente aproveita para dizer que está tendo a conferência municipal discutindo as pautas dos direitos da pessoa idosa, que as pessoas também busquem participar para deixar lá as suas propostas e sugestões. Maravilha. Muito obrigada, viu, Adalberto, e a toda a Rádio Universidade por esse espaço tão privilegiado. Maravilha, a gente que agradece, e nós somos parceiros também, tá? Manda um abraço para a Mazé, a gente está em contato o tempo todo aqui, através do WhatsApp, né? Enfim, trocando informações, ela manda muita pauta também, essa inclusive foi uma delas, enfim, a gente tem um contato direto aí, trazendo justamente essas questões relacionadas à pessoa idosa. Para eles o local, né? O FIEMA, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, sem número, no 4º andar, no retorno da Coama. Nós esperamos todos a partir das 8 horas da manhã, lá no dia 27 de junho, sexta-feira. Maravilha. Boa sorte lá no evento. Muito obrigada. E assim a gente finaliza, Mayra Nogueira, o Jornal Rádio Universidade, aqui com a Vânia, tá? Ao vivo com a gente aqui no estúdio. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira assume agora, né, Mayra? Isso aí, fico com você já trazendo Sessão das 8, muita música, sem intervalo para você ouvir. Fique com a gente nesta quarta-feira, dia 25. Aliás, fique com a gente sempre, né? Estamos sempre aqui com muita música e informação para você. Até amanhã. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado.